Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um equipamento que vem causando uma certa polêmica, aí, principalmente aqui no YouTube. Alguns fotógrafos defendem ferrenhamente, outros nem tanto assim. O fotômetro de mão, o flash meter. Na primeira parte desse vídeo eu vou fazer uma explicação básica sobre as funcionalidades mais simples do fotômetro de mão e logo depois eu vou mostrar um vídeo onde eu faço macrofotografia com flash e usando o fotômetro de mão. Então quando acabar essa primeira parte, não sai daí que tem mais vídeo pra frente. Esse acessório, ele é tão bom assim quanto as pessoas falam, ele é tão preciso, ele é tão indispensável assim na fotografia. De uma forma geral, não existe maneira melhor da gente mensurar a luz, da gente fazer a fotometria do que o fotômetro de mão. Ele é a melhor forma, ele é o mais preciso? Com certeza sim, mas ele é o mais prático, ele é o mais indicado para todas as situações? Aí nem tanto, né? Eu sou um defensor do fotômetro, eu acho que todo bom profissional de fotografia, principalmente que trabalha na área publicitária, de estúdio, que quer fazer uma fotometria com muita precisão, realmente é indispensável esse tipo de acessório. Porém, em algumas situações ele limita você. O fotômetro de mão ele pode te limitar. Porque, por exemplo, se você é um fotojornalista, né, e você precisa fotografar um flagrante, alguma coisa assim, você vai lá pedir para a pessoa parar, se posicionar para você fazer a fotometria nela com esse acessório. Isso porque a precisão do fotômetro de mão ele está na luz incidente, ou seja, aquela luz que está chegando no objeto que vai ser fotografado, né? Quando, por exemplo, as nossas câmeras, seja ela analógica ou digital, o fotômetro dessas câmeras, eles só medem a luz refletida. Por exemplo, está entrando uma luz por essa janela aqui que está iluminando a cena. Essa luz está chegando em mim, está batendo, parte dessa luz está sendo absorvida, parte dessa luz está sendo refletida e chegando até aí a lente da câmera. Então é justamente essa luz que está refletindo de mim que está sendo lida, ou seja, que está sendo interpretada pela câmera. A luz que está chegando em mim, a câmera não está fazendo. Então a câmera nossa, o fotômetro das nossas câmeras, eles são limitados nessa questão de só fazer a luz refletida e não fazer a luz incidente. Outra coisa também que as nossas câmeras elas são muito limitadas, né? Eu, por exemplo, não conheço nenhuma câmera, nenhum fotômetro de câmera que consegue fazer a leitura de uma luz intermitente. O que é a luz intermitente? A luz do flash, que é aquela piscada, né? Os fotômetros das nossas câmeras, eles são calibrados apenas para luz contínua, seja ela luz do sol, luz de vela, luz do teto, luz natural, enfim, tá? Somente a luz contínua que esse fotômetro da câmera consegue fazer a leitura. Então é por isso que muita gente defende o uso do fotômetro. Eu tenho alguns modelos aqui diferentes que eu vou mostrar mais ou menos como que é a minha dinâmica de usar. Eu uso em alguns trabalhos, não é em todo o trabalho. Por exemplo, eu faço muito casamento, evento social. Não tem por que eu levar isso, tá? Hoje em dia, óbvio que isso aqui daria muito mais precisão, mas é inconveniente, por exemplo, eu chegar numa festa no rosto de cada convidado e cada foto que eu vou fazer e fazer uma leitura de fotometria para conseguir configurar a minha câmera. Agora, por exemplo, quando eu quero fazer um retrato muito bem feito, que eu vou usar, seja luz natural, seja luz contínua, seja luz intermitente de um flash, aí sim, eu preciso de uma fotometria muito bem calibrada, eu preciso de uma precisão muito grande, aí eu faço uso do fotômetro. Outras situações onde o fotômetro vai te ajudar muito e é indispensável, é onde você precisa de um controle muito grande de várias fontes de luz. Por exemplo, um estúdio, você tem a luz do fundo, luz de efeito, luz principal, e esse amiguinho aqui vai te ajudar muito a conseguir controlar essa luz, controlar a sua câmera para que você tenha um resultado muito preciso. Certo, pessoal? Então, eu sou a favor do uso do fotômetro em algumas situações. Conheço vários fotógrafos que são muito dependentes do fotômetro, e isso não é nenhum desmérito, muito pelo contrário, quem domina esse equipamento aqui realmente sabe o que está fazendo, e conheço muitos fotógrafos que não sabem nem ligar isso e faz trabalhos maravilhosos, porém são trabalhos totalmente distintos, tá? O que você vai usar isso aqui para um trabalho,
talvez você não use para outro. Então é meio complicado você falar assim, não, todo fotógrafo precisa ter um fotômetro. Tudo vai depender do tipo do trabalho e da situação. Outra coisa, isso aqui não é um equipamento barato não, tá? Você não acha um fotômetro por 200, 300 reais. Existem fotômetros que beiram os seus 2.000, 3.000 reais, né? Mas um preço médio aí entre 1.200, 1.300 reais. Eu vou falar um pouquinho sobre as funcionalidades do fotômetro, tem outros modelos aqui que eu quero mostrar também, mas esse daqui, por exemplo, ó, eu ligo ele aqui, né? O que é um fotômetro? Ele tem essa célula sensível à luz aqui, que faz a leitura da luz, tá? E dependendo da configuração que você usa nele, ele vai te dar um resultado em relação à luz que está chegando aqui, né? A maioria dos fotômetros de mão segue um padrãozinho aí nas suas funcionalidades, né? Esse daqui, por exemplo, é um Minolta 4F, que ele é bem popularzão, assim, foi um dos fotômetros que eu acho que mais vendidos no mundo. Basicamente, ele tem algumas funcionalidades. As funcionalidades dele são medir a luz incidente quanto da luz refletida, tá? Bom, a primeira coisa quando a gente vai usar um fotômetro, por exemplo, nesse caso aqui eu quero fazer a medição da luz contínua, tá? Eu tenho que vir aqui, ó, na teclinha Mode que ele tem aqui e vão ter três opções: Chord, não Chord e Ambi, que quer dizer ambiente, ou seja, a luz ambiente, a luz contínua que está naquele lugar ali. Outra coisa, a gente tem aqui, ó, esse botãozinho que é o ajuste do ISO, tá? Como todo fotômetro, como toda câmera, a primeira coisa que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente fotografa com câmeras analógicas, né? A gente tem que ajustar o ISO que a gente vai usar de acordo com o filme, para que a nossa fotometria seja mais precisa. Então eu venho aqui no botão do ISO, seguro ele aqui, ó. Do ladinho eu tenho esses dois botõezinhos de mais e menos, eu não sei se eu vou conseguir mostrar ele aqui, ó, onde colocando para cima e para baixo, segurando esse botão do ISO, eu faço esse ajuste, né? Então eu estou baixando aqui. Geralmente a gente usa um padrãozinho de ISO 100, ok? Que eu acho que é o que está aqui, eu estou vendo tudo ao contrário. Beleza, 100. E aí se eu só aperto esse botãozinho de mais e menos sem apertar nada aqui, ó, ele me dá uma velocidade que eu queira usar, por exemplo, 125. Então eu ajustei no meu fotômetro que eu quero trabalhar com ISO 100 numa velocidade de 125. Quando eu pressiono esse botão aqui, que é o botão de leitura, né, ele está logo acima do mais e do menos aqui, ó, ele já vai me dar uma terceira configuração aqui, que é a configuração que eu tenho que ajustar no meu diafragma. Então eu ajustei meu ISO, tanto no fotômetro quanto na câmera, eu ajustei a minha velocidade tanto no fotômetro quanto na câmera, fiz a leitura. O fotômetro já me dá o diafragma. Nesse caso aqui, de acordo com a luz incidente que está chegando, com essa velocidade, com o ISO 100, o fotômetro está me falando, ó, você precisa usar 2.0 e 2 décimos. Essa é outra vantagem dos fotômetros de mão, porque a fotometria é dada não apenas em terços de EV, como nas câmeras, né, nos fotômetros das câmeras, e sim em décimos de EV. Então, para eu conseguir uma fotometria ideal para o cinza médio, eu tenho que ajustar as configurações da minha câmera de acordo com essas informações aqui. ISO 100, 125 de velocidade, 2.0 e 2 décimos, né? Se eu estou trabalhando com uma câmera digital, eu até consigo um pouco mais de precisão aqui, porque as câmeras digitais, se eu não me engano, 2.0 mais um terço é 2.2. Mas nas câmeras analógicas que não dão essa opção minha, somente os diafragmas inteiros, eu colocaria 2.0, que é o diafragma mais próximo desse número, tá? E depois que eu fiz essa leitura, o legal é que eu posso ver quais são as configurações equivalentes para a mesma exposição. Então eu venho aqui, ó, eu estava trabalhando em 125, 2.0, ISO 100. Se eu quero baixar minha velocidade ou subir, ele já vai me dando qual é a configuração que eu tenho que usar. Eu não preciso fazer outra medição, né? Então, por exemplo, se eu tiver em 180 de velocidade, ele já me dá 1.4 e 7 décimos, o que vai me dar ainda próximo de 1.8 mais ou menos, né? Então 1.4 e 7 décimos vai ser mais ou menos equivalente aí a 1.8, né? Nessas cinquentinhas aí, né, que bastante gente gosta porque tem abertura 1.8, então nessa configuração aqui eu conseguiria a mesma exposição. E outra possibilidade que só o fotômetro de mão me dá é a medição da luz intermitente, ou seja, da luz do flash, né? Então vou fazer um testezinho rápido aqui, ó, apertando a tecla Mode, eu mudo as configurações. Aqui, ó, quando eu mudo a tecla Mode, eu tenho três opções: Ambi, que quer dizer luz ambiente,
cord, que é eu ligo o meu flash com um cabo de sincronismo aqui nessa entrada, e non-cord, quando eu consigo uma leitura do flash sem cabo nenhum, tá? Para isso, então eu coloquei nessa opção de non-cord, aperto o botão aqui de acionamento do fotômetro e ele vai estar preparado agora, piscando aqui, ó, preparado para receber a luz do flash. Quando eu disparo o flash sem cabo, sem nada, ó, eu tô com o flash aqui, que eu vou fazer um disparozinho. Olha lá, ele já me dá 8.0 e 7 décimos, é quase 8.0 e 2 terços, o que seria mais ou menos aí F10, né? Quase F11, né? Então aí eu tenho muito mais precisão aqui também na leitura do flash. Existem outros dois botõezinhos aqui, que é o botão de memória e média, né? Então eu posso fazer uma média entre um disparo e outro, e eu posso também gravar na memória qual configuração que eu usei, enfim, são funções que eu praticamente não uso. Na verdade, acho que eu nunca usei essas duas funçõezinhas, esses dois botões aqui. Tem um outro botãozinho aqui que ele só vai funcionar quando eu estou no modo de luz ambiente, de leitura de luz contínua, né? Ele vai fazer uma leitura de quantos EVs está chegando aqui na minha fotocélula. Então eu aperto esse botão aqui, ó, ele não vai aparecer nada, e aí eu aciono a leitura do fotômetro. Pronto, apertei aqui, ó, está entrando 9.5 EVs para ISO 100. Esse fotômetro aqui, ele me dá também a possibilidade de fazer a leitura da luz refletida dos objetos. Existem até outras marcas, outros modelos, da Sekonic, por exemplo, onde você tem uma lente aqui, onde você olha e faz a leitura, assim como você estivesse fazendo com a sua câmera, né? Mas uma forma simples, básica, de você fazer a leitura da luz refletida com esse fotômetro é removendo essa capa aqui dessa fotocélula, tá? Ela sai aqui, ó. E aí você faz o quê? Você não aponta mais o fotômetro na direção de onde está vindo a luz, e sim de onde a luz está sendo refletida. Então, a partir de agora, ó, eu faço a leitura assim. Aciono a leitura e ele já me dá um resultado aqui também. Mas 99,999% das vezes que eu uso esse fotômetro de mão é simplesmente para fazer a medição da luz incidente. Eu tenho esse outro modelinho aqui que é um pouquinho mais simples, ele não tem aquelas funções de memória em média, né? Mas ele funciona basicamente do mesmo jeito, né? Aqui para luz contínua, ó, ou seja, tem um solzinho aqui, tá falando que é sobre luz contínua, né? Eu aperto aqui e ele já me dá um diafragma de acordo com a velocidade que eu estou usando, de acordo com a luz que está entrando. Aqui também, ó, eu posso tirar essa capinha daqui para ele fazer a leitura da luz refletida, né? Ele também aqui, apertando a teclinha Mode, tem a função Cord e non-cord, ou seja, o flash Czinho, quer dizer que é o flash com cabo, né? Então aqui eu também posso disparar um flash aqui, vamos acionar ele, armar, e disparou o flash e ele já me dá aqui o diafragma. E eu tenho esse outro modelinho aqui que ele não faz leitura de luz contínua, somente da luz do flash, e ele também não faz leitura da luz refletida, somente da incidente. Então ele está ligado aqui, a hora que eu aciono o flash, disparei o flash, ele já acende uma luzinha aqui indicando em qual diafragma eu tenho que trabalhar na velocidade de sincronismo do flash, tá? Que está em torno aí dos 160 mais ou menos. Então aqui ele está me dando F22. Bom pessoal, então era isso, essas funçõezinhas são as funções básicas de um fotômetro de mão, né? Eu particularmente, eu só uso para fazer alguns trabalhos mais específicos, não uso nenhuma função daquelas mais aprofundadas, de média, de memória e tal. Ele é basicamente simples de mexer, né? É óbvio que você pode ter uma complexidade muito grande no esquema de luz que você vai montar, mas a funcionalidade desse fotômetro, ele é super simples, mas muito preciso, vai ajudar bastante, principalmente quem precisa de um controle muito afinado da luz. Para alguns tipos de trabalho, ele não vai ajudar muita coisa mesmo, porque você não vai poder ir lá na cara, por exemplo, você está fotografando um safari, você vai querer fotografar o leão, você vai lá medir a cara do leão com um fotômetro desse? Impossível, né? Mas independentemente de qualquer coisa, se você tem um fotômetro, se você sabe usar, realmente é um pouco a mais de conhecimento que você tem, e a gente sabe que na fotografia, quanto mais conhecimento a gente tem, a gente pode fazer uma gama maior de trabalhos, enfim, ter aí uma versatilidade muito grande no nosso portfólio. Essa primeira parte, onde eu expliquei as funcionalidades do fotômetro, ficou um pouquinho longa, mas não saia daí, porque agora eu vou mostrar um vídeo que eu fiz fotografando florzinhas, fazendo fotografia macro
usando sempre o fotômetro de mão, né? Se a gente está fotografando com câmera digital, a gente faz na hora e olha, se não ficar bom, coloca um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas como eu fiz essas fotos com analógico, onde eu não poderia olhar, e o que é pior ainda, eu fiz com cromo, que a gente precisa de uma precisão muito grande, porque senão acontece o que aconteceu no último vídeo que eu fiz com cromo, um errinho na fotometria já pode pôr a perder o material. Então eu preferi usar sim o fotômetro de mão, mesmo porque eu estava usando sempre um flash em manual, e o flash ele não era TTL, na câmera não conseguia conversar com o flash, então eu precisava sim de um controle muito grande, por isso eu usei o fotômetro de mão. Beleza, pessoal? Fiquem aí com o vídeo, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Poderia usar muito bem esse flash aqui em cima da câmera, mas como eu quero uma luz muito suave e de uma direção diferente, vou usar um rádio flash. Já falei sobre flash, sobre rádio flash aqui no canal, dá uma procurada aí. E vou suavizar essa luz aumentando a área de superfície dela, passando dessa área menor da cabeça do flash para essa área que é muito maior. Então, para a luz ficar mais suave, a área tem que ser maior do que o objeto que eu vou fotografar. Toda a nossa fotometria vai ser baseada por isso daqui, ó. Vou colocar aqui o ISO 100 no meu fotômetro e eu vou disparar. Esse fotômetro ele consegue também fazer a leitura da luz intermitente, a piscada do flash. E vou fazer, na mesma distância que está o objeto, a leitura da luz, e ele já vai me dar um diafragma de acordo com o meu ISO, de acordo com a potência, com a distância que está o flash. Ele já me dá todas as configurações que é só passar para a câmera e acertar. Olha lá, de acordo com o fotômetro, com 100 de ISO e essa pancada de flash, eu tenho que usar 16 de diafragma na minha câmera. O que é um diafragma que a gente pode pensar, nossa, 16. Mas quando você fotografa macrofotografia, que você está tão próximo do objeto, o foco está tão próximo, mesmo em 16 vocês vão ver que a profundidade de campo vai estar bem baixinha. E assim, eu fiz essa leitura para essa potência, para essa distância desse objeto. Se eu alterar qualquer configuração na minha câmera, ou afastar o flash, ou diminuir a potência, essa leitura tem que ser feita de novo e esses dados têm que ser atualizados, né? Tem que ser reconfigurado tudo novamente. Então, praticamente, se eu fotografar essa plantinha aqui, a distância entre o flash e a plantinha é uma, beleza. Só que isso já não serve se eu fotografar essa outra plantinha aqui, porque essa daqui já está mais distante. Então, a luz que sai daqui, ela vai chegar com menos intensidade nessa do que nessa. Então eu preciso fazer a leitura aqui e leitura aqui. E essa é a vantagem do fotômetro, que eu consigo fazer a leitura de vários tipos de luz em várias distâncias, e depois, se eu quiser fazer algum cálculo de compensação, tudo isso eu consigo somente com esse camaradinho aqui. É óbvio que para um monte de situações a gente não vai precisar do fotômetro de mão, né? Por exemplo, um fotojornalista não precisa, um cara que está fotografando esportes na beirada de um campo, não tem como ir lá na cara do jogador e fazer a leitura da luz com um objeto desse. Mas para fotografia de publicidade, fotografia dentro de estúdio, onde você precisa de um controle muito grande na exposição, isso aqui é indispensável. (11 e um pauzinho).
foco é assim, eu nem foco aqui, ó. Eu já deixo esse foco mais ou menos no enquadramento que eu quero. E aí eu fico indo e vindo com a câmera, milímetrozinho para lá, milímetrozinho para cá, e aí a faixa de foco vai acompanhando onde eu quero.